cefalossporinas. Hoje a gente vai falar de outra classe dos beta-lactâmicos, que são as cefalosporinas, tá? Medicações bem importantes para a nossa prática clínica, né? Elas têm uma ampla gama de indicações clínicas para o uso delas, elas têm uma boa tolerância, ou seja, um baixo perfil de efeitos colaterais. Também elas têm uma farmacocinética interessante, né, com boa absorção. Então, assim, são medicações muito importantes no nosso dia a dia que a gente deve conhecê-las, porque a gente sempre está usando cefalosporinas na nossa prática clínica, tá? Então, de onde surgiram as cefalosporinas? Então, elas são antimicrobianos semissintéticos, tá? E o núcleo ativo é o ácido 7-amino-cefalosporânico, tá? Que foi através de um fungo, o cefalospóreo. Qual a vantagem das cefalosporinas em relação à classe anterior, que eram as penicilinas? É porque a partir de agora a gente tem uma maior estabilidade dessa classe, as beta-lactamases, que a gente lembra elas são uma fonte de resistência bacteriana, particularmente das bactérias gram-negativas, né? E essa classe, então, ela consegue ter uma maior estabilidade contra as beta-lactamases bacterianas. Então, isso trouxe aí um benefício da classe, sem dúvida nenhuma, tá? E aí, ela é classificada em 5 gerações. A quinta geração ainda é um pouco controverso, se a gente poderia defini-la como uma quinta geração, mas, de fato, a gente vai falar de cada uma delas, tá bom? O que é importante a gente ter em mente desde já é que a primeira até a terceira geração, a gente tem uma inversão de espectro de ação. Enquanto na primeira geração a gente tem um grande espectro de ação para gram-positivos e um baixo espectro de ação para gram-negativos, na terceira geração, quando a gente vai aumentando a geração até a terceira, a gente vai diminuindo o poder do antimicrobiano para gram-positivos, mas em compensação vai aumentando esse poder de ação, né, esse espectro, para gram-negativas, tá? Particularmente, a gente tem ainda uma das classes da terceira geração, que é a ceftazidima, que ela ainda cobre, inclusive, pseudomonas, tá? Que é uma bactéria particular, ela principalmente provoca infecções hospitalares, mas a gente vai ver que algumas situações têm maior risco para pseudomonas, tá? Então, a regra geral é, primeira geração, a gente tem um aumento de poder contra gram-positivos e a terceira geração contra gram-negativos. E aí eles vão invertendo, né? Vai diminuindo o poder para gram-positivos, assim que a gente vai aumentando a geração, e vai aumentando o poder para gram-negativos, tá bom? A segunda geração, ela fica ali no meio da primeira e da terceira, com um poder tanto para gram-positivo quanto para gram-negativos, tá bom? A quarta geração, ela já consegue englobar bem todas elas. Então, ela tem um ótimo poder para gram-positivo, assim como para gram-negativo também. Inclusive, ela também é uma das medicações que cobrem a pseudomonas. A quinta geração, a gente vai ver que ela, em relação às demais, ela aumenta o poder em relação ao S. aureus, né, ao Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, que a gente, inclusive, vai ter uma aula sobre drogas anti-estafilocóccicas, a gente vai falar mais sobre isso, tá certo? Um detalhe importante aqui para vocês saberem, tá? Lembrem que as cefalosporinas são beta-lactâmicos, então agem lá na parede celular. A gente já viu que tem bactérias que não têm parede celular ou que elas têm uma parede celular que é um pouco diferente das gram-positivas e gram-negativas. A gente está falando das bactérias atípicas. Então, as cefalosporinas não agem contra bactérias atípicas e elas também não agem contra gram-negativos anaeróbios, como o Bacteroides fragilis. Vocês devem ter visto na aula de infecções intraabdominais, né? Ele faz parte da microbiota que causa esse tipo de infecção. Ou seja, infecções intraabdominais, a gente pode fazer medicações de terceira geração ou quarta que tem bom poder para gram-negativo, que é uma das bactérias, né, um do grupo de bactérias que provoca infecções intraabdominais, mas a gente vai ter que acrescentar uma outra medicação com poder para anaeróbio. Então, já saibam que
As cefalosporinas não cobrem anaeróbios gram-negativos, que é de infecção intraabdominal, particularmente, e nem cobre atípicos, tá certo? Muito bem. Com relação à farmacologia geral dessa classe de drogas, né, ela tem uma boa biodisponibilidade oral. Vejam que até as medicações de uso oral, elas chegam até 95% de absorção. Então, são medicações que elas atingem uma boa biodisponibilidade. E elas se distribuem por quase todos os tecidos. Tem uma exceção aqui que é o sistema nervoso central. As drogas orais e as drogas de primeira e segunda geração não cobrem, não penetram no sistema nervoso central bem. Com exceção da cefuroxima, que a gente vai até ver que uma das indicações dela pode ser relacionada ao sistema nervoso central. Então, primeira e segunda geração a gente não utilizaria para uma infecção do sistema nervoso central, por exemplo, tá bom? Mas no rim, nas vias biliares, no pulmão, ela age muito bem nos líquidos e nos tecidos corpóreos, tá bom? Um outro detalhe é que a maior parte dela necessita de ajuste da função renal, porque a maioria tem excreção renal. A exceção da classe é a ceftriaxona. A ceftriaxona não necessita de ajuste renal. Por quê? Porque a ceftriaxona tem uma metabolização e uma excreção prioritária pela bile, tá bom? Fígado e aí é excretado na bile. Isso tem uma vantagem para a ceftriaxona, além de ela não precisar de ajuste da função renal. A vantagem é que ela seria uma boa medicação, por exemplo, para infecções das vias biliares, já que ela é eliminada por via biliar, e também seria uma boa medicação para focos intraabdominais, porque da bile ela vai acabar indo para o duodeno, para o jejum, enfim, ela vai acabar sendo excretada nas fezes, então vai ter também essa ação, digamos assim, local, né? Então a ceftriaxona ela tem essa vantagem, tá bom? De efeitos adversos da medicação, elas são beta-lactâmicos, então elas podem causar efeitos colaterais semelhantes à penicilina, como reações de hipersensibilidade, inclusive nefrite intersticial aguda, anemia hemolítica autoimune, tá? Só que o índice de hipersensibilidade é menor, a taxa de hipersensibilidade é menor do que as penicilinas, ou seja, as penicilinas provocam mais reações de hipersensibilidade do que as cefalosporinas, tá bom? As medicações de uso oral podem dar sintomas gastrointestinais, tá bom? E a ceftriaxona, por ela ter eliminação lá no intestino, ela também poderia dar sintomas gastrointestinais. E uma coisa importante, vocês vão ver esse termozinho algumas vezes eu falando, colite pseudomembranosa. O que é isso, pessoal? Colite pseudomembranosa é uma infecção causada pelo Clostridium difficile, tá? Esse é um germe oportunista que ele geralmente ele pode fazer parte até da nossa microbiota normal, mas ele cresce em situações em que a nossa microbiota ela é destruída ou ela é eliminada. Então, as cefalosporinas de maior espectro, com mais de terceira e quarta geração, podem aumentar o risco da colite pseudomembranosa, tá bom? A medicação clássica da colite pseudomembranosa é a clindamicina, que a gente vai falar em outra aula, tá bom? Ceftriaxona, como ela tem uma eliminação lá e metabolização hepática, ela pode causar hepatite, é um evento raro, mas pode ocorrer, particularmente em crianças, tá? E a neurotoxicidade, embora possa ocorrer com as de terceira geração, mas o cefepime, que é a de quarta geração, é a que pode causar maior índice de neurotoxicidade, tá bom? E aí a neurotoxicidade pode ser convulsão, estado confusional agudo, alucinação, tá bom? Quem é o paciente que está sob maior risco de neurotoxicidade pelo cefepime e que a gente evita essa classe, essa medicação nesse grupo de paciente? É o renal crônico. Particularmente os que têm clearance muito baixo, tá? Abaixo de 30, mas o renal crônico a gente evita o uso do cefepime, tá? Idosos a gente também tem um certo cuidado, e paciente neuropata, que já é, por exemplo, tem uma paralisia cerebral prévia, né? Ele já teve um AVC extenso prévio, a gente tenderia a evitar um pouco o cefepime nesse grupo, o paciente epilético, né? Pelo maior risco de neurotoxicidade dessa classe de medicações, tá bom? Com relação à resistência, como é que as bactérias adquirem resistências às cefalosporinas? E aí entra alguns conceitos importantes, né? Que são duas beta-lactamases interessantes aqui, tá, pessoal? A primeira é um gene, na verdade, o gene AMP-C, que ele produz exatamente essa beta-lactamase. Como é a ação dessa beta-lactamase? Veja, é uma beta-lactamase como qualquer outra, que ela vai inativar a cefalosporina.
Porém, qual é a característica dela? Ela causa uma resistência tardia. Então, por exemplo, estou tratando lá uma pneumonia com ceftriaxona, a bactéria, geralmente isso são gram-negativas, né? Vocês lembram que as beta-lactamases geralmente são as gram-negativas que introduzem. Aí tem é causada por uma gram-negativa, começou o tratamento, o paciente foi melhorando clinicamente, era a medicação apropriada, né? Só que o que é que a bactéria pode fazer? Ela pode começar a produzir o gene, ela teria esse gene, AMP-C, ela começaria a produzir a beta-lactamase em vigência de tratamento. Ou seja, o paciente responderia inicialmente ao tratamento, começariam a ser produzidas as beta-lactamases, e aí, durante o tratamento, o paciente teria uma falha terapêutica. Então, é uma resistência tardia que ocorre aqui, tá certo? Particularmente as enterobactérias, né, inclusive a Pseudomonas, elas podem produzir esse tipo de beta-lactamase, tá bom? Uma outra beta-lactamase que vocês devem escutar bastante por aí, né, ou vão escutar bastante em internato, né, em rotinas de hospital, é a beta-lactamase de espectro estendido, né, a ISBL, né, a sigla. E vejam, essa é uma beta-lactamase que ela, além de pegar as penicilinas, né, as ampicilina, amoxicilina, elas ampliam, né? Por isso que elas têm o nome espectro, elas ampliam o espectro delas para pegar outras classes antimicrobianas, incluindo as cefalosporinas de terceira e de quarta geração, cefepime, tá bom? Também elas pegam a piperacilina tazobactam, né? A gente vai falar um pouco disso depois também, quando for falar da piperacilina, mas vejam que ela pega até a cefalosporina de quarta geração, né? E aí, nesse caso, a gente só teria os carbapenêmicos ou as quinolonas para tratar esses pacientes, já que elas têm uma ISBL, né? É uma bactéria ISBL, tá certo? Quem é que tem muito essa beta-lactamase? Mais uma vez, as enterobactérias. E. coli, pseudomonas, tá? Klebsiella são exemplos. Mecanismos menos importantes são a alteração da proteína ligadora de penicilina. Aqui são mais os gram-positivos que podem fazer esse tipo de mecanismo de resistência. Aí, geralmente, a gente precisa de doses maiores para compensar esse mecanismo de resistência, tá? Atingir dose máxima. E outros são as porinas e as bombas de efflux, que vocês lembram, estão muito lá ligados às gram-negativas, né? Aquela membrana externa delas, a permeabilidade. Muito bem. Falado disso, a gente viu alguns conceitos importantes aí com relação a metabolismo, e aí vocês vão entender a importância prática do que a gente falou ali para quando a gente for falar em cada classe agora, tá bom? Primeira geração. Então, a gente já viu que primeira geração é gram-positivo, né? A grande classe que ela pega são os gram-positivos. E dentre os gram-positivos, a gente tem o S. aureus sensível à meticilina e o streptopiógenes. Pessoal, aí vocês têm que lembrar onde é que essas bactérias estão, que doenças elas causam. Então, S. aureus de comunidade geralmente são as infecções cutâneas, né, e de partes moles, e o streptopiógenes, ele pode causar também infecções cutâneas, mas faringoamidalite também, né? É a faringoamidalite streptocóxica. Ou seja, eu posso usar essa classe principalmente em infecções de pele e partes moles e infecções de faringoamidalite, embora não seja a primeira indicação, né, a primeira escolha nessa situação, mas em pacientes de comunidade, né? E ela tem moderada atividade contra E. coli. Por isso que vocês lembram muito que a gente, quando trata gestante, né, que a gente não pode usar quinolona para ITU, a gente pode lançar mão, se for uma cistite ou uma bacteriúria assintomática, da cefalexina, por exemplo, tá bom? Porque elas têm aí uma moderada atividade contra E. coli. Aqui são os exemplos e as doses, tá? Vocês veem que as doses, elas mudam, né? Elas podem ir de 500 miligramas a 1 grama. Por que isso? Porque, veja, quanto mais grave é a infecção, maior a dose a gente faz para o paciente, tá bom? Então, eu coloquei em destaque a cefalexina, que é a que a gente usa mais na prática clínica. Posologicamente, ela não é muito boa, porque é de 6 em 6 horas. A gente teria a cefadroxila, de 12 em 12, tá? E de antimicrobiano EV, a gente tem a cefazolina, que é mais utilizada, e a cefalotina. Vamos para os usos clínicos dela? A gente já falou do espectro, então a gente entende o uso clínico delas. Infecção de pele e partes moles,
leve a moderados, obviamente é aquela que a gente vai tratar ambulatorialmente, a gente pode utilizar a cefalexina, cefadroxila, tá bom? Cistite ou bacteriúria assintomática em gestantes, por aquela ação contra E. coli. E a cefazolina, ela é muito utilizada na profilaxia cirúrgica da maioria das cirurgias, né? De cirurgias limpas, tá bom? Ela fica como opção a cefalexina, por exemplo, para faringoamidalite streptococcus. Só que a gente tem outras opções melhores, como as aminopenicilinas, a amoxi, por exemplo, né, que a gente já comentou. Ok, pessoal? Então, ó, pele, partes moles e cistite bacteriúria assintomática nas gestantes. São os principais. Das orais, né, que são as que a gente mais utiliza. O pessoal da cirurgia utiliza muito aí a cefazolina em profilaxia cirúrgica. Da segunda geração, então a gente já tem a mesma atividade da gram-positiva, ou da primeira geração para gram-positivo, porém a gente acrescenta aqui uma atividade contra gram-negativos. E aí os principais que eu vou colocar para vocês é o hemófilos e a moraxela. Onde é que hemófilos e moraxela faz infecção no nosso corpo? Via aérea superior e via aérea inferior, tá? Mas particularmente via aérea superior. Vocês já estão vendo aí o provável uso dessa classe de segunda geração, né? A atividade também é aumentada contra o pneumococo, que causa pneumonia, por exemplo, mas a gente não costuma usar essa classe como opção para pneumonia, porque as de terceira geração são mais eficazes do que elas, tá bom? Então, aqui a gente tem os antimicrobianos via oral, né, o cefaclor e a cefuroxima. Cefuroxima, lembram, é a única que vai para o sistema nervoso central, que poderia atingir níveis no sistema nervoso central. E no EV, a gente também tem a cefuroxima como principal exemplo da classe. A cefoxitina, ela é pouco utilizada na prática, mas a vantagem dela em relação a todas as classes de cefalosporinas é que ela tem atividade contra anaeróbios, inclusive contra bacteroides frágeis, tá? Então, veja, quando eu falei que cefalosporina não pega anaeróbio, não é totalmente correto. A gente tem a cefoxitina, que tem atividade contra anaeróbio. Pessoal, então, pega o gram-positivo e ainda pega agora hemófilos e moraxela. Qual o grande uso das céfalos de segunda na prática? Infecção de trato respiratório superior, tá bom? Então, as rinossinusites, as otites, traqueites, laringites, bacterianos, obviamente, são o grande uso delas, tá bom? Aí tem outros, cistite, infecção de pele e partes moles, pneumonia em casos leve a moderados em criança, é mais utilizado, mas assim, via de regra, a gente tem opções melhores, tá bom? Mas para infecção do trato respiratório superior, é uma boa opção, tá? Elas ficariam aí como opção a amoxicilina clavulanato, por exemplo, ok? E veja que a gente tem outros usos que é para profilaxias cirúrgicas também, né? Tem algumas cirurgias que elas, obviamente, que são mais... Ou elas têm um potencial de contaminação maior, como as de cabeça, pescoço e otorrino, tá? Que envolvam mucosas. Ou a gente deve evitar ao máximo que elas contaminem-se, porque são regiões muito nobres para a gente, como a cardíaca e a neurológica. Então, nessas, a gente faz a cefuroxima. Lembra que a cefuroxima atinge níveis no sistema nervoso central? Então, a gente pode utilizar como profilaxia nessas situações, tá? E quando a gente pega já uma cirurgia de trato gastrointestinal via biliar ginecológica, que aqui tem maior possibilidade de anaeróbio, aí a cefoxitina é uma boa opção nesse caso, como profilaxia também, tá bom? Mas pensou em segunda geração, você pensa muito em infecção do trato respiratório superior, tá bom, pessoal? Rinossinusites e otites são os maiores usos dela. E a terceira geração? Bem, aí a terceira geração a gente foi subindo para o gram negativo e descendo no gram positivo. Ou seja, pessoal, as de terceira geração elas são ótimas para os gram negativos, mas cuidado se a sua suspeita for o gram positivo, principalmente o S. aureus, tá bom? Elas não têm uma boa ação contra S. aureus. Então, vejam que aquela continua pegando hemófilos e moraxela, mas olha como ela acrescentou enterobactérias. Acrescentou Neisseria. Neisseria, para quem não lembra, é o gênero do meningococo e do gonococo, tá bom? Meningite e gonorreia. E ela pega bem, apesar dela não ter uma boa ação para gram positivo, mas ela pega um gram positivo bem, que é o pneumococo, tá bom? Incluindo os resistentes à penicilina.
Então, a terceira geração, a gente já vai vendo que ela é ótima para quê, pessoal? Pneumonia, tá? Meningite, gonorreia, né? Uretrite gonocóxica, e onde tiver enterobactéria. Onde é que tem enterobactéria? Infecção do trato urinário, infecção do trato abdominal, né? Infecção, aí também as diarreias agudas, tá? Então, ela é uma boa opção nessa situação. Entendam que, não é como eu disse, eu bati desde lá da primeira aula de farmacologia. Não tem como você aprender antibióticos se você não souber uma base de microbiologia, tá? E das classes de bactérias e das infecções que elas ocasionam, certo? Como eu disse, pouca ação contra Staphylo aureus, pessoal. Coloquei aqui como principal exemplo, na prática, ceftriaxona. A gente utiliza bastante, né? Faz 1 a 2 gramas de 12 em 12 horas. Tem via EV e via intramuscular, que permite, inclusive, o tratamento ambulatorial, né? Com doses IM, certo? Quando é que eu uso a dose máxima? Ou infecções graves ou infecções de sistema nervoso central. Pessoal, a barreira hematocefálica ela é pouco permeável à maioria dos antibióticos. Então, quando a gente tem uma infecção do sistema nervoso central, a gente tende a usar as doses máximas de todo o antimicrobiano que a gente for fazer. Isso é uma regra geral, tá bom? Então, meningite. Se for usar a ceftriaxona, vai usar 2 gramas de 12 em 12 horas. Isso para adulto, né? Para criança muda um pouquinho. A cefotaxima ela é pouco usada, porque a ceftriaxona ganhou maior relevância na prática clínica, né? Mas, assim, qual a vantagem da cefotaxima? Ela tem menor poder de efeito colateral do que a ceftriaxona em relação a fígado, né? Porque ela não é metabolizada ali. Então, vê, em crianças, em recém-nascidos, em hepatopatas cirróticos, por exemplo, a gente evita a ceftriaxona e tende a utilizar no lugar a cefotaxima. Por quê? Porque a cefotaxima, então, ela tem outra excreção por outra via e ela não vai ter os efeitos da parte hepática. A ceftriaxona em criança, e principalmente em recém-nascido ela é proscrita. Por quê? Porque ela pode se ligar à albumina, porque a bilirrubina, né, ela tá ligada à albumina também. Então, ela pode deslocar a bilirrubina da albumina e causar o que a gente chama de kernícteros, tá? Que aí vocês vão ver na pediatria, se não já viram, mas é a impregnação da bilirrubina e que vai causar problemas neurológicos na criança, no recém-nascido, tá bom? A ceftazidima, eu destaquei ela também porque, ao contrário das outras duas, ela tem ação contra pseudomonas, tá bom? Então, essa é uma vantagem. Pessoal, a gente vai falar, né, do risco de pseudomonas, mas quando é que a gente pensaria em pseudomonas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, ó, pega pneumococo. Então, ela é ótima opção para pneumonia adquirida na comunidade. Porém, pessoal, a gente tem que ter em mente que tem que associar uma cobertura para atípico. Lembra que pneumonia, a gente pensa em pneumococo, mas pode ter atípico na jogada. Como as cefalosporinas não pegam atípicos, a gente tem que associar a uma classe, que a gente vai ter uma aula ainda hoje, que pegue atípico, como macrolídeo, tá? Meningite também, a gente viu que pega o meningococo, pneumococo e hemófilos, são as 3 principais causas de meningite, então ele pega, é a primeira escolha para meningite. Também é uma ótima opção para pielonefrite do paciente internado. Para uretrite gonocóxica é a primeira escolha. Febre tifoide também é uma ótima opção. Infecção intraabdominal e de vias biliares. Porém, aqui a gente associa um anaerobicida, como o metronidazol, porque lembrem que a cefalosporina não age contra anaeróbio. Aí vejo que elas têm outras, né, indicações aqui possíveis como opção. Ela pode tratar lá, cobrir gram-negativo num pé diabético, tá bom? Pode tratar endocardite e osteomielite crônica, mas não seriam as primeiras escolhas aqui. E se tiver risco de pseudomonas, preferir a ceftazidima. Pseudomonas de comunidade, tá? A ceftazidima não é bom para pseudomonas hospitalar. E que pseudomonas de comunidade é essa? É paciente que tem doença pulmonar crônica, como, por exemplo, fibrose cística e bronquiectasias, tá bom? Ou seja, ele já tem uma doença estrutural pulmonar crônica. E também paciente com infecção do sistema nervoso central, por exemplo, paciente que tem uma derivação ventrículo peritoneal e faz uma meningite. Aqui ele pode ter pseudomonas também, tá bom?
Aí a gente preferiria, nesse caso, a ceftazidima, se ele vier de comunidade, obviamente. Quarta geração, o que ela muda em relação à terceira? Então, ela pega o que a terceira pega, ela pega o que a quarta pega, porém, ela ainda pega pseudomonas e é pseudomonas hospitalar, tá bom? Então, a quarta geração começa a ser medicação de uso hospitalar. Aqui a gente tem uso hospitalar dela, tá bom? Então, ela tem um maior espectro contra gram-negativo, inclui pseudomonas, e pega muito bem gram-positivo, incluindo S. aureus, tá bom? Então, ela pega o que tem de melhor na primeira e na terceira geração e ainda pega pseudomonas hospitalar. E as enterobactérias hospitalares também. Aqui está a dose dela. No caso de infecção do sistema nervoso central, 2 gramas de 8 em 8, a dose máxima, tá bom? E vamos lá, uso clínico. Pessoal, aqui o uso clínico vai ser em infecção associada a cuidado em saúde, tá bom? A gente não usa cefepime para infecção comunitária. A gente guarda ela para infecção hospitalar. E veja que ela pode ser usada em qualquer dessas infecções, mas ela é primeira escolha na neutropenia febril, tá bom? Neutropenia febril, ela é primeira escolha. No restante, ela pode ser a primeira opção. Geralmente, a gente utiliza cefepime como primeira opção para infecção hospitalar, tá bom? Seja para corrente sanguínea, partes moles, pielonefrite e pneumonia, hospitalares todas, tá bom? Corrente sanguínea e partes moles, obviamente que eu tenho que sempre cobrir gram positivo. A gente vai ver o porquê nas aulas que a gente tiver sobre isso, tá? Cefepime, o único cuidado que tem que ter, neurotoxicidade. Quais os pacientes que mais têm? Renais crônicos, certo? Mais uma vez, lembrando esse detalhe da cefepime. E a quinta geração? Bem, essa daqui é semelhante à quarta geração. Porém, o que é que ela muda? Ela tem atividade contra S. aureus resistente à meticilina. Ou seja, é aquele S. aureus que é resistente à oxacilina, aquele S. aureus que é mais de hospitalar, né? Porque geralmente o de comunidade ele é sensível. Então, a gente pega muito o MARSA, né, que a gente chama, que é o S. aureus resistente à meticilina. Temos dois exemplos, né, ceftobiprole e ceftarolina. No Brasil, a ceftarolina já é comercializada. E aí, pessoal, a vantagem dela em relação à quarta geração é pegar massa, então, o que é o S. aureus, então ela vai ser usada principalmente nas infecções relacionadas a S. aureus, tá bom? Infecção de corrente sanguínea, pele partes moles e pneumonia, que você deseje cobrir gram positivo, tá bom? Pessoal, mas assim, tem outras opções que a gente utiliza mais do que a quinta geração, tá bom? Para esse tipo de infecção. Então, ela não é a primeira escolha, geralmente, para isso, não, certo? Mas fica como opção para a gente aí.